Um outro problema que eu acho que você andou fazendo aí, em alguma lista talvez, se eu tiver um elevador acelerado para cima. E vamos olhar para esse problema a partir do referencial acelerado, tá? Então vamos lá. Então aqui está o elevador, aqui está o pêndulo e o elevador tem uma aceleração para baixo. Mas quando acelera para baixo, a corda pode... Pode. Tem uma situação aqui. Essa aceleração não é muito grande, vai. A aceleração é menor do que G. Menor do que G. Se a aceleração for maior do que G, a gente vai esbarrar num outro problema. Na aceleração pequena. Pequena significa menor do que G. Pronto, tá bom? Vou escrever a equação de movimento. A equação de movimento é, vista nesse referencial, nós temos mg mais a tração. Essas são as forças newtonianas, são as forças que obedecem à terceira lei. Mas, além disso, temos a força inercial. E isso aqui vai ser o produto massa pela aceleração do pêndulo, né? Medida nesse referencial também. Aqui eu posso juntar essas duas forças, a força gravitacional e a força inercial que apareceu porque o referencial está acelerado, ambas dependem da massa. Então eu posso juntá-las assim, ó. G menos A mais T igual a MA. Aí não importa se você vai utilizar, que tipo de coordenada você vai utilizar para escrever essa equação de movimento na forma escalar. O que interessa é que o resultado, a equação a que você chegou, ela se parece enormemente com a equação a qual você chega se o elevador está parado. A diferença é que onde aqui apareceria o elevador parado, apareceria apenas G, aqui aparece G menos A. Certo? Claro, se você vê que se a aceleração tivesse para cima, né, apareceria a mesma coisa também, porque eu estou tratando de vetores. Mas esse G menos A, como ambos G, claro, vou representar G está para baixo aqui. Como ambos G e A estão para baixo, G menos A é a diferença dos dois módulos. Se o A estivesse para cima, G menos A seria a soma dos dois módulos. Verdade? Então, num caso aparece em termos de módulo G menos A, que é esse caso aqui, e no caso da aceleração ser para cima, aparece G mais A. E a equação de movimento, eu repito, é exatamente a mesma que você obteria se o elevador estivesse parado. Então, a diferença que faz o elevador estar acelerado para cima ou para baixo é que tudo se passa como se esse pêndulo estivesse em movimento, sujeito à ação de uma gravidade que não é G. É um G modificado, é um G efetivo, que pode ser menor do que G, como neste caso, né? E a Júlia até mencionou, se por acaso A tiver módulo maior do que G, isso aqui vai dar problema, né? Porque vai apontar para cima esse negócio e não para baixo. Por isso que eu falei, eu quero um A pequeno para que continue apontando para baixo. E se G mais A, e se a aceleração tiver ao contrário, aqui vai ser uma soma de dois termos. Então é um pêndulo sujeito à ação de uma gravidade aumentada. Se ele está sujeito à ação de uma gravidade aumentada, você espera que o período dele seja maior, menor ou igual à situação na qual a gravidade é anormal. Então, o que é período mesmo, né? É o tempo que ele demora para fazer uma oscilação completa, né? Esse período você acha que deve ser... Então, o tempo que ele leva para fazer uma oscilação completa, se a gravidade é mais forte, você espera que ele seja maior, igual ou menor? Menor, não é verdade? Porque quem está puxando ele de volta para a posição de equilíbrio é exatamente a gravidade. Então, se a gravidade aumenta, ele quer voltar com mais força, né? Quer voltar, então ele vai executar um movimento que vai ter um período menor. Quanto maior a gravidade, menor será o período dele. Outra vez eu tenho aqui um outro acelerômetro, porque eu posso medir. Eu estou num elevador, eu não sei se ele está acelerado ou não está. Eu posso descobrir a aceleração dele medindo o período do pêndulo. E aí eu descubro se ele está acelerado para cima, para baixo ou se ele está parado.
né? Alguém mencionou lá atrás da sala que o período é 2π raiz de L sobre G. Então, se eu estou aumentando o G, eu estou aumentando o denominador, né, David? Então, essa fração diminui, então o período tem que diminuir. Tudo bem, o cara pensou na fórmula, está correto, porque a fórmula é essa mesmo, né? Mas é interessante você pensar também no efeito físico, que é você aumentar G. Muito bem. Se fosse só isso, nossa vida estaria ganha, né? Porque agora, quer dizer, você descrever um movimento referencial inercial significa simplesmente você adicionar um termo a mais na sua segunda lei de Newton. Só isso. Isso também vale, na verdade, em casos nos quais o meu referencial tem um outro movimento que não seja uma translação acelerada. E às vezes eu estou no meio da aula e eu resolvo mudar tudo. É o que está acontecendo agora. Eu não tinha previsto falar nisso, mas achei tão bonitinho. Imagina, eu até passei, antes de vir para a aula, eu passei na Casa da Descoberta para ver se tinha uma plataforma giratória na qual eu pudesse botar vocês, né, e rodar a plataforma assim, bastante, uma velocidade bem alta, para ver o que vocês fariam, como é que vocês andariam em cima da plataforma. Infelizmente, a plataforma giratória que tem lá é muito pequenininha. Então não dá para você sentir os efeitos que eu quero descrever. Mas imagina que você esteja numa plataforma giratória, num carrossel. Imagina que você está num carrossel girando e que naquela pilastra central do carrossel você tem um pêndulo. E aí você bota esse carrossel para girar com uma velocidade angular constante, espera o pêndulo ficar numa posição estável, você está girando junto, você está aqui de frente para o pêndulo. Ó, o carrossel girando e você olhando para o pêndulo. Você vai ver que o pêndulo ele não vai ficar na vertical. Né? Em relação a você, ele está parado, mas ele não está na vertical, ele está fazendo um certo ângulo com a vertical. Será que a gente consegue, com a ajuda dessa ideia, entender por quê? Olha só, se você está num referencial em rotação, na verdade, o que está acontecendo, visto do lado de fora, é que este pêndulo, para ele executar esse movimento circular, tem que aparecer sobre ele uma força apontada para o centro, que é a força centrípeta. Quem vai fazer o papel de força centrípeta nesse caso, outra vez estou em S0, né? Vai ser uma componente da tração que está apontando para o eixo de rotação. Logo, ela tem que existir, senão ele não consegue girar, né? Logo, esse fio não pode ficar na vertical, ele tem que dar uma inclinadazinha para que haja uma componente orientada em direção ao eixo. Então, do lado de fora, no referencial inercial, é óbvio que tem que aparecer essa inclinação, para que surja uma componente da tração que seja responsável pela aceleração centrípeta que ele tem que ter, porque senão ele não faz esse movimento circular uniforme. E se eu estou dentro do carrossel acompanhando ele? Bom, se eu estou dentro, então, se eu estou imaginando que tem uma aceleração associada a este movimento, eu estou pensando nesses termos aqui, que é uma aceleração para dentro, para aparecer uma força inercial, vai ter que aparecer uma força menos m vezes essa aceleração. Se a aceleração é para dentro, tem que aparecer uma força para fora, não é? Olha a ideia aqui, não aparece uma força que é apontada no sentido oposto à aceleração que o nosso sistema de referência tem? Se eu estou num sistema que está girando, todas as coisas nele têm que ter essa aceleração para dentro. Claro que não é exatamente a mesma coisa, porque não é uma translação. Mas do mesmo jeito tem que ter então tem que aparecer uma força inercial para fora. Esta é a força centrífuga. Então você já sabe que num referencial em rotação vai aparecer uma força centrífuga. Outra vez, ela é real ou não é real? Bom, se eu estou lá dentro, para mim ela é real sim. É aquela história que eu falei, o carro está fazendo curva, eu me sinto mesmo jogado para fora, né? Mas não tem nenhum objeto que seja responsável por ela não obedece à terceira lei. E quanto é que ela vai valer? Como é que eu escrevo a expressão dessa força? É simples, ela é a massa vezes a aceleração centrípeta. Bom, então, um comentário aqui, que eu estou me antecipando, na verdade nós vamos discutir essa força com bastante detalhe no decorrer desse capítulo. Então, vai aparecer uma força centrífuga, uma força inercial, que tem esse papel, e ela tem que valer o quê? Menos a massa vezes a aceleração centrípeta.
não é isso? O sinal de menos está de acordo com isso que está aqui, essa é a ideia. Em termos de módulo, essa força centrífuga, eu vou escrever desse jeito, porque aí só para você se confundir, porque em casa você vai olhar centro e vai pensar, peraí, é centrípeta ou centrífuga? Para isso mesmo. Vai ser, em termos de módulo, vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta. E como é que você relaciona a aceleração centrípeta com o movimento? V ao quadrado sobre R. Em termos da velocidade angular, ômega ao quadrado R. Então, você vê que, para ser consistente com essa ideia que eu acabei de apresentar para você, num referencial que está girando, deve aparecer uma força que seja assim, né? E que aponte ao contrário, que aponte para longe do eixo de rotação. Mas isso aqui é trailer, porque na verdade a gente vai falar muito mais sobre isso mais tarde.